Boa noite. A teoria das diferentes raças humanas, ela deu início no final do século XVIII e início do século XIX. Foi criado por Joseph Arthur. Ele era um filósofo francês e acreditava na superioridade da raça branca. Ele era considerado também o pai do racismo moderno, porque o conceito de raça é um conceito racista. Porque, justamente pela forma de ser uma hierarquização de uma raça ser superior à outra, sendo que não tem como provar geneticamente que existem diversas raças humanas, apenas uma raça que é a raça humana. O que compõe uma raça? Nossa característica de cor de pele, textura do cabelo, nossa formação cranial e facial. Isso são características de raça. E a cor de pele não tem como comprovar ancestralidade, porque a nossa população, principalmente o Brasil, é altamente miscigenada. O conceito de raça ele é extremamente complexo e tem sido pauta de diversos estudos sociológicos. Porém, o seu uso no senso comum, ele perpetuou a ideia de que existe diferentes raças humanas, mesmo que não seja comprovado, e de que há uma superioridade de raças. A etnia é uma conceituada como um sentimento de pertencer a determinado grupo com o qual o indivíduo partilha a mesma língua, tradições e território. Estende-se relações de alteridade entre grupos e étnicos diferentes. Esse é o conceito da etnia. Agora sim, o Brasil é um país formado por diversas etnias. É por esta razão que temos pessoas de todas as cores, raças, credos, e isso é muito especial para a nossa cultura e formação de nossa identidade. Preconceito racial. O preconceito racial se fundamenta na existência de diferenças físicas ou culturais que supostamente tornam uns melhores do que os outros. As pessoas julgam as demais por causa da cor de pele ou, né, o melhor como a gente diz, raça. Essa suposta superioridade se sustenta na continuação de mitos raciais e falsas verdades que se escondem em forma de estereotipos. Estereotipos esses, que são imagens que a gente guardou e nas nossas memórias e a gente considera elas como verdades absolutas. É impossível discutir a questão do preconceito racial no Brasil e não associar, né, o processo histórico da Constituição brasileira, que é marcada um passado escravocrata atrelado à necessidade mercantil de sua metrópole, Portugal. A escravidão no Brasil promoveu um processo desumano, né, no qual os escravos passaram a ser vistos pelos proprietários como instrumentos de trabalho. E com esse processo, né, os negros nunca foram vistos como pessoas, e sim máquinas. A luta do negro para seu reconhecimento social não parou quando teve a abolição da escravatura em 1888. O negro vem lutando até hoje pelo seu reconhecimento, que é de direito, mas nem sempre é dado, porque até hoje o branco tem um salário melhor do que os negros. Eu vou falar sobre o preconceito étnico. Bom, em todas as sociedades existem os estereótipos, que são padrões que um grupo de pessoas criam ao longo da existência. As pessoas que seguem esses padrões normalmente discriminam as que não seguem por elas serem diferentes. E assim surge o preconceito, o qual é o ato de julgar pessoas antes mesmo de conhecê-las. E o preconceito étnico, ele se caracteriza por uma ação discriminatória ou o julgamento contra pessoas pertencentes a etnias diferentes por suas especificidades sociocultural, refletidas principalmente na língua, religião e maneiras de agir. Esse tipo de preconceito permeia as sociedades humanas, seja de forma maquiada ou literalmente à mostra, seja pela emissão de juízos e valores ou conceituações e falas sem embasamentos, e até por justificativas e atitudes que podem nem sempre serem corretas. Ter o preconceito todos até podem ter, mas quando é externalizado de forma que constranja ou humilhe o próximo, não cabe somente a uma opinião ou uma discussão plausível de ideias,
mas de uma fala carregada de ódio e fúria. E desde 5 de janeiro de 1989, na publicação da Lei 7.716, se tornou crime previsto no artigo 20 praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, com a pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. O sociólogo brasileiro Horaci Nogueira, 1917 a 1996, foi o criador do importante conceito de preconceito de marca e preconceito de origem. Em suas pesquisas, relacionou o preconceito no Brasil com o preconceito nos Estados Unidos, de acordo com o comportamento social. Sendo assim, ele definiu o preconceito de marca, que busca entender a ideologia e o funcionamento do racismo brasileiro, em contraste com o preconceito de origem, que caracterizaria o racismo norte-americano. A diferença entre esses dois conceitos é quando o preconceito de raça se exerce em relação à aparência, isto é, quando toma por pretexto para suas manifestações os traços físicos do indivíduo, a fisionomia, os gestos, o sotaque de si que é de marca. Quando basta a suposição de que o indivíduo descende de certo grupo étnico para que sofra as consequências de preconceito, disse que é de origem. Ou seja, para os americanos não importa a cor do indivíduo, ainda que tenha pele clara, olhos azuis, o que vai importar é sua origem. O conceito institucional é qualquer sistema de desigualdade baseado em estereótipos da sociedade e pode ocorrer em instituições como órgãos públicos, governamentais, corporações empresariais privadas e universidades. O Brasil não pode ser chamado de democracia racial, mas é caracterizado por um racismo institucional em que hierarquias raciais são culturalmente aceitas. A participação dos afrodescendentes na economia nacional é de apenas 20% do PIB, apesar de representar mais de 50% da população. Segundo William McPherson, o preconceito institucional é o fracasso coletivo de uma organização em que fornece um serviço adequado e profissional baseado na cor, cultura ou origem étnica. A força do preconceito institucional está em capturar as maneiras pelas quais a sociedade inteira ou seção dela são afetadas pelo preconceito. Estereótipos são generalizações construídas socialmente, que pode ser tanto positiva quanto negativa. São percepções, são crenças falsas acerca de algo, alguém, de uma determinada pessoa, de um determinado grupo. E esses estereótipos eles são relacionados com um conjunto de características presentes a todos os indivíduos de um mesmo grupo, onde vai se referir a um só indivíduo como representante desse coletivo, como representante de todos esses indivíduos enquanto pessoa que apresenta essas características. Por exemplo, se alguém diz que viu na rua uma pessoa com cabelo crespo, cacheado, com nariz largo, com lábios avantajados, com a pele mais retinta, uma pele mais escura, logo, enquanto pessoas que apresentam essas características que foram ditas, ela representa esse coletivo, representa todos os indivíduos do grupo de negros, de pessoas negras. Vale ressaltar que esses estereótipos eles vão reforçar o racismo, reforçando, por exemplo, a hipersexualização das mulheres negras, dos homens negros, onde o homem é tratado como o tarado, o violento, e a mulher negra ela é tratada como a prostituta que é gostosa. Discriminação racial significa qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada na raça, cor, ascendência, origem étnica ou nacional, com a finalidade ou efeito de impedir ou dificultar o reconhecimento e o exercício, em bases de igualdade, dos direitos humanos, das liberdades fundamentais nos campos políticos, econômicos, sociais, culturais ou qualquer outra área da vida. Isso tudo por falta de empatia, amor, igualdade e humanidade, gerando ódio, rancor, perdendo-se vidas, famílias inocentes todos os dias. É perceptível que temos uma carência em busca mais sobre educação social. Vivemos numa precariedade de ouvir e refletir o que acontece na sociedade.
Empatia é o primeiro passo. Era essencial você se conectar, amar, respeitar o lugar do próximo, seja na escuta, ouça as pessoas que sabem, que vivenciaram e que têm o prazer de ensinar vocês. Elas estão aí esperando vocês todos os dias. A desigualdade em relação à população negra existe há muito tempo. No Brasil, desde a época do escravismo. Mas, de acordo com o ponto de vista científico, as teorias racistas só foram surgir a partir do século XIX. Teorias racialistas são as que se dedicam ao estabelecimento de um conjunto de crenças ligadas diretamente à genética que determinam uma hierarquização entre as supostas raças humanas. O racialismo é a ideia de que raças humanas são diferentes e que essas diferenças raciais determinam diretamente nas habilidades e no comportamento dos indivíduos. No mundo, estavam sofrendo duas linhas de pensamentos racistas, as monogenistas e as poligenistas. As monogenistas, eles acreditavam que uma raça evoluiu mais do que a outra. E a poligenista, eles acreditavam que existiam várias subespécies humanas e eram biologicamente diferentes. Ou seja, uma era superior à outra. A raça branca era superior à raça negra. No Brasil, Silvio Romero ele estava acreditando na purificação do país de acordo com a miscigenação. Ele acreditava que juntando os povos italianos e alemães, ele ia conseguir uma purificação do país. Ou seja, no Brasil só existiriam pessoas brancas em um futuro próximo com a seleção natural. Muitas pessoas podem confundir o termo racistas com o termo racialistas, mas a gente encontra que eles são sinônimos em dicionários, mas racialistas são pessoas que acreditam que existe mais de uma raça e que essas raças devem viver separadamente. E pessoas racistas são pessoas que professam o racismo. Eu vou falar sobre branquitude e negritude. Branquitude é a representação que o branco tem sobre ser branco. E existem três grupos: os branquíssimos, os brancos e os encardidos. Existe uma mesclagem entre raça e classe. Ou seja, quanto mais ariano e rico, mais branquíssimo você é. Quanto mais pobre e mais branco miscigenado, mais encardido você é. Comumente é visto que os brancos do norte e nordeste são menos brancos do que os brancos do sul e sudeste. Na negritude existem dois grupos, que são os pretos e os pardos. A palavra pardo indica que essa pessoa é fruto de uma miscigenação. Porém, algumas pessoas do movimento negro criticam a palavra pardo por derivar de uma cultura de embranquecimento. Ou seja, ser pardo é melhor do que ser preto, pois o pardo tem um sangue mais puro do que uma pessoa preta. E também depende de região. Algumas pessoas vão ser consideradas pardas em uma determinada região e essas mesmas pessoas podem ser consideradas pretas em outra região. Mas, porém, todavia, tanto as pessoas pretas quanto as pessoas pardas, elas sofrem com a violência que é a discriminação racial e o racismo que existe em vários lugares do mundo. A política de branqueamento no Brasil, o clareamento social, foi uma ideologia amplamente aceita em meados dos anos de 1889 até 1914, que foi ali no final da monarquia constitucional parlamentarista, com transição para a República Brasileira, conhecido como República Velha ou República das Oligarquias. Nessa política de branqueamento, eles traziam uma solução para o acesso de negros e de débeis daquele período, né? Em 1888, houve a abolição da escravatura, que foi assinada pela princesa Isabel por causa da pressão das colônias. Entretanto, com a abolição da escravatura, não trouxeram políticas de inclusão social para os negros, como, por exemplo, saúde, educação e nem reforma agrária. E aí, muitos deles não tinham de trabalhar nem tirar seu sustento, né?
E com isso a gente pode ver que liberdade e igualdade não são termos homólogos, apesar de ser bastante parecidos. Muitas pessoas confundem. Outra grande influência para essa ideologia aqui no país foi a eugenia, que é um movimento social que defende uma higiene na raça humana através do melhoramento da espécie. Bom, eles prometiam fazer isso através da mistura seletiva de pessoas, ou seja, pessoas brancas e negras iria gerar uma raça mestiça, e na ideologia deles isso só poderia aumentar a criminalidade e os índices de loucura. E também através da esterilização obrigatória, e futuramente eles prometiam fazer isso através da engenharia genética. Uma figura central na divulgação da eugenia aqui no país foi Renato Kell, e ele também fundou em 1918 a Sociedade Eugênica de São Paulo. Para as elites brasileiras, a eugenia era um símbolo de modernidade, uma ferramenta científica capaz de colocar o Brasil no trilho do projeto e do tão sonhado concerto das nações. A psicologia, os povos negros e quilombola, né? Não sei se vocês sabem, mas existe mais ou menos 16 milhões de negros e negras vivendo em comunidades quilombola. E mais ou menos 5 mil comunidades quilombolas, e essas pessoas vivem dali, das suas próprias políticas agrícolas, e vivem de suas manifestações culturais, né? Hoje, nos parece que um dos seus principais desafios para essas comunidades quilombolas são as questões fundiárias, né? Pois mesmo tendo a certificação e o reconhecimento da Fundação Palmares e da própria Constituição Federal, que é clara no seu artigo 74, que trabalha a questão da reintegração de posse das terras para os seus remanescentes. Mas ainda assim, os quilombolas não tinham acesso às suas terras. Na verdade, o que acontece é muita perseguição contra as lideranças quilombolas, que justamente na tentativa de defender e brigar pelos os direitos do seu povo, vão resistir em face a tudo que está posto contra eles, e muitos serão perseguidos e mortos. Parece-nos, sobretudo, que fica, de certa forma, uma dívida do próprio Estado para com essas comunidades quilombolas, em virtude de negarem para eles os direitos da terra. Uma vez negado o direito da terra, essas comunidades que precisam das terras de forma legal para poderem se afirmarem enquanto um povo quilombola, pois é no espaço da terra que eles desenvolvem, sabe, a cultura, desenvolvem os saberes, os fazeres, né? E é nesse território, nesse espaço da terra que também eles desenvolverão a sua própria religião. Bom, segundo as análises feitas sobre as línguas faladas pelos povos ciganos, eles são originários da Índia e a primeira diáspora deles aconteceu por volta dos anos 1000. Porém, o primeiro grupo só chegou aqui no Brasil no ano de 1574. Na cultura deles, o investimento familiar é bastante voltado para o matrimônio, ou seja, a educação escolar não é uma das prioridades na vida das jovens ciganas, porque elas vão se desvincular da escola em uma determinada fase da vida delas e vão seguir rumo ao matrimônio. Outra tradição é que os membros mais velhos das famílias são os mais respeitados e tudo que é dito por eles é estritamente seguido pelos outros membros da família. Porém, ao longo dos anos, esses povos se tornaram um alvo de estereótipos extremamente negativos e, consequentemente, sofrem pela marginalização da sociedade. Os estereótipos são um conjunto de crenças sociais a respeito de um determinado grupo que acaba apagando toda a história de um indivíduo, que acaba ficando revestido por conceitos sociais e achismos. No campo da psicologia social, foram feitas investigações a respeito da visão dos não-ciganos sobre os povos ciganos. E essas investigações buscaram focar principalmente nos sentimentos gerados nessas pessoas que estão de fora desse círculo. E os resultados mostraram palavras como medo, insegurança e até mesmo nojo para se referir aos povos ciganos. As representações sociais deles são visões extremamente negativas e elas consistem na caracterização deles como sendo ladrões, sujos, amaldiçoados e entre muitas outras coisas. E por conta disso, ao longo de toda a história dos ciganos, eles foram
torturados, perseguidos, capturados e excluídos de todos os lugares que eles já estiveram. E infelizmente a realidade de hoje em dia não é muito diferente do que era há 100 anos atrás.